Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Esta é a série Fé Cotidiana, encontrando Deus na rotina da maternidade. Um convite para ver o cotidiano da maternidade como solo sagrado de santificação. Olá, querida Mãe pela Graça! Seja bem-vinda ao episódio número 156 do podcast Mães pela Graça e ao 10º episódio da série Fé Cotidiana, o que significa que chegamos ao último episódio dessa série. Vocês acreditam que a gente já chegou no final? Sempre que eu começo uma nova série, eu penso, gente, é coisa demais. Principalmente essa, que foi uma série de 10 episódios, né? Às vezes a gente faz uma minissérie assim de 5 episódios, 6, mas essa foi uma minissérie de 10 episódios. Não foi tão mini assim. E já tá no final. Hoje já estou aqui gravando o último episódio dessa minissérie. Que delícia e quanta coisa boa essa minissérie tem produzido. Eu tenho ouvido de vocês muita coisa legal, muito feedback bom. Vocês têm comentado comigo, me mandado mensagem, tem sido muito gostoso conversar com vocês, ter essa troca, né? Esse compartilhar. E eu comentei ali no Instagram recentemente como preparar essa minissérie tem sido confrontador para o meu coração. Coisas que o Senhor tem trazido como exortação para minha vida, coisas que estavam esquecidas por mim, coisas que eu ainda não havia trabalhado e que eu precisava começar a colocar em prática, porque refletir é algo que eu faço muito, gosto muito de fazer, mas a gente precisa dar passos de obediência, né? E Deus tem me trazido para isso, sabe? Durante essa minissérie aqui. Então, eu sempre louvo a Deus pela oportunidade de servir a Ele e a vocês através desse ministério, porque eu sou imensamente edificada enquanto eu faço isso. Porque vocês podem ter certeza que a primeira a ser confrontada pelas reflexões que eu trago aqui sou eu mesma. Então, obrigada a Deus, né? Eu agradeço a Deus por ter me colocado aqui. Logo eu, que tenho tantas coisas ainda a serem trabalhadas na minha vida, e a vocês que têm me encorajado e me incentivado, né, a continuar. E vocês fazem isso quando compartilham aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês através daquilo que eu tenho trazido aqui no ministério. Então tem sido muito gostoso. E obrigada a todas vocês que adquiriram o e-book Fé Cotidiana. Tem sido muito legal também ver muitas mães indo atrás, né, de aprofundar isso que eu tenho trazido aqui no podcast. E é muito legal também ouvir sobre como os devocionais ali têm impactado o coração de vocês. Muito obrigada a todas vocês que têm conversado comigo, me contado sobre como isso está abençoando vocês. Isso também me encoraja muito. Muito, muito obrigada, queridas. Essa nossa troca realmente é maravilhosa para mim. Eu sei que muitas pessoas que realizam ministérios nunca ficam sabendo, né, o que Deus vai fazer, e a gente não precisa de fato saber, mas quando Deus me permite saber o que Ele está fazendo na vida de vocês, eu considero isso um mimo do céu, sabe? Então, eu louvo a Deus quando vocês se permitem ser usada pelo Senhor dessa forma. Então, obrigada. E o e-book, queridas, ele está disponível para venda lá no site do Mães pela Graça. O link está aqui na descrição do episódio, só que ele não vai ficar disponível por muito mais tempo. Eu não tenho data exata, tá bom? Então vocês precisam ficar atentas lá no Instagram para saber sobre isso, porque e hoje eu vou contar para vocês a novidade. Esse e-book vai virar livro físico. Ai, gente, que legal! Meu primeiro livro físico. Eu tô muito animada com isso, e com frio na barriga gigantesco. Então, se você quiser adquirir o e-book, ele vai ficar disponível por pouco tempo. O livro físico vai chegar. Eu não tenho data ainda exata para isso, mas quando eu tiver tudo organizadinho, eu vou tirar o e-book da venda, e vou colocar só o livro físico daí.
Tá joia, queridas? E vamos lá para o nosso último tema aqui da minissérie, que é repetir. Repetir, porque não adianta, gente, a gente repete. A gente repete. Eu poderia dizer todos os temas aqui da minissérie, né? Acordar, alimentar, blá, 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 e repetir. Porque a gente vai fazer tudo isso várias vezes. E a gente sente muitas vezes que os nossos dias são um looping, são as mesmas coisas, repetir os mesmos pratos, as mesmas roupas, as mesmas frases. A gente fala a mesma coisa o tempo todo para os nossos filhos. Até no nosso casamento, né? A gente até fala assim, ai, que o casamento caiu na rotina, né? Como se isso fosse uma coisa horrível. Mas a repetição, ela tem algo bom, ela tem algo maravilhoso. O que se repete revela constância. A repetição é o que mantém a vida funcionando, não é? O sol nascendo todos os dias é maravilhoso, imagina se isso parasse. O coração batendo é uma repetição ritmada. A respiração, quando a Bíblia fala que o maná caía todas as manhãs, é a revelação da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus se repetindo todos os dias de novo é uma repetição rotineira que nós precisamos ter na nossa vida. Quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é rotina, é repetição e é algo que a nossa alma precisa. Então, a rotina, a repetição, ela não é um castigo, ela não é um martírio, ela é um lembrete de que Deus permanece, de que Deus é fiel, de que Deus nos colocou nesse lugar e que Ele quer que nós imitemos a Ele de certa forma, permanecendo também, e que nós nos rendamos a Ele dentro daquilo que Ele espera de nós nessa fase da nossa vida. A gente vive numa cultura que está sempre idolatrando aquilo que é novo, a novidade, novos projetos, novas metas, uma nova versão de nós mesmas. Ai, quem é essa nova mulher, né? E de certa forma, né, a própria maternidade, ela cria uma nova versão de nós mesmas. Deus até nos dá uma oportunidade de renovo ali com a chegada dos filhos. E eu até já falei sobre isso, né? De que nós somos quebradas, quebrantadas, e esses fragmentos que a gente de repente encontra são remodulados pelo Senhor para formar uma nova mulher. E isso é bom. Mas a gente não pode ficar nessa idolatria do novo, buscando sempre uma coisa nova, um novo projeto, e nunca se contentando com aquilo que está ali. O reino de Deus, ele também se move nos espaços que se repetem. A mãe que prepara o mesmo café da manhã todos os dias. O pai que conta a mesma história antes de dormir. Todos participam da mesma liturgia da repetição. E a gente diz para Deus: eu sigo aqui, eu permaneço, eu continuo servindo e eu continuo confiando. 1 Coríntios 15:58 diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. O ato de repetir, queridas, ele é um exercício de permanência. Nós permanecemos, nós ficamos aqui onde Deus nos colocou hoje, no cuidado, no compromisso. É aqui que o Senhor nos plantou. E é aqui que a gente escolhe ficar, enquanto Ele desejar que a gente fique, repetindo aquilo que Ele quer que a gente faça. E a repetição, ela é um grande presente, justamente porque nós somos limitadas, porque nós não acertamos da primeira vez, porque nós não conseguimos fazer tudo aquilo que a gente se propõe a fazer da maneira que a gente gostaria, da maneira que o Senhor pede de nós todas as vezes. A gente falou tanto aqui nessa série de realizar a nossa vida diária, nossa fé cotidiana aos pés do Senhor, de maneira que agrade ao Senhor,
vendo o Senhor, conversando com o Senhor, mas a gente consegue fazer isso todos os dias? A gente não consegue. E aí? Que bom que amanhã eu posso tentar de novo. Eu posso repetir. E hoje eu acordei sem orar. Hoje eu passei o dia inteiro sem falar com o Senhor, sem abrir a Bíblia. Hoje o ritmo aqui da minha casa foi totalmente carnal. Aqui em casa a gente não se assentou aos pés de Jesus como família. E aí? Amanhã a gente tenta de novo, porque as misericórdias do Senhor se renovam e a nossa rotina se repete. E eu tenho uma nova oportunidade de fazer mais uma vez. E sobre isso eu quero compartilhar com vocês um dos devocionais que eu escrevi para o livro Fé Cotidiana. E ele fala exatamente sobre esse presente que o Senhor nos dá, da rotina se repetir. É o devocional número 30. E quando eu errar? Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Viver a fé cotidiana não significa perfeição. Iremos errar. Nem sempre vamos conseguir enxergar as oportunidades de santificação que estão diante de nós. Há dias em que perderemos a paciência, responderemos com aspereza, esqueceremos de orar ou cederemos à comparação com outras mães. Em momentos assim, é fácil sentir culpa ou frustração. Mas Jesus não nos condena quando falhamos. Ele nos chama de volta com graça e paciência. Paulo nos lembra sobre revestir-se do novo homem. E essa é uma prática diária, não um evento instantâneo. Errar faz parte do aprendizado. E perceba então a riqueza da rotina. Ela se repete e podemos tentar novamente todos os dias. A rotina diária nos oferece pequenos recomeços. Cada tarefa repetida e cada momento cotidiano são oportunidades de praticar intencionalidade, amor e presença mais uma vez. Não conseguiu aquietar-se para perceber a riqueza desse dia? Amanhã podemos tentar de novo. Ao lavar a louça, preparar a refeição ou ajudar nas lições, podemos recomeçar aplicando o aprendizado do erro anterior. Sempre que falharmos, podemos ter a garantia do perdão e de misericórdias renovadas para recomeçar. A graça de Deus nos acompanha em nossos passos titubeantes. Quando observei meus filhos aprendendo a andar, percebi que existe uma doçura nesse caminhar cambaleante que me levou a crer que os aprendizados, mesmo que acompanhados de tombos, devem ser encarados com um olhar de compaixão pelo outro e por nós mesmas. Não tenho dúvidas de que o Altíssimo nos vê assim. A santificação é trabalho dele em nós. Nossa responsabilidade é levantar e tentar mais uma vez, cooperando assim com a sua obra. O não consegui não é sentença final. É um convite para arrependimento, dependência, humildade e confiança. A rotina e os ciclos da vida nos oferecem misericórdias renovadas e oportunidades de santificação diárias. Não é o erro que nos define, mas sim a graça de Jesus. É na repetição que crescemos, experimentamos a paciência divina e a transformação interior. Cada erro se torna uma oportunidade de caminhar mais perto de Cristo. E cada novo dia, uma chance de começar novamente com intenção e amor. A rotina, ela é um presente, queridas. A repetição é uma dádiva do Senhor, para que a gente possa levantar e tentar de novo. É tão bonitinho ver os nossos filhos, né, tentando aprender a andar. E eles levantam
tentam de novo, e daí caem, e tentam de novo, e a gente vai lá, ajuda, vai mais uma vez. Eu tenho certeza que Deus nos vê assim. A gente levanta, tenta de novo. Levanta, tenta de novo. Só que a gente precisa ter essa postura, né? De se levantar em arrependimento, humildade, buscar do Senhor, tentar mais uma vez. Não é uma sentença. Não consegui, não vou mais tentar, eu não vou mais, isso não serve para mim. Não, eu vou repetir. Eu vou tentar de novo. Amanhã é um novo dia. E essa dádiva da rotina, desse viver do dia a dia, também revela que Deus, ele é um Deus que nos provê o pão diário. Isso é tão legal, né? A gente vê isso na oração do Pai Nosso, dá-nos o pão de cada dia. A gente vê também lá no relato do povo que caminhava pelo deserto, Deus não deu para eles maná para o mês todo. Ele dava para eles o maná diário, apenas o suficiente para aquele dia. E quem tentava guardar para outro dia via o maná apodrecer. É como se Deus dissesse para eles: confia em mim novamente amanhã. E amanhã eu farei chover pão do céu para vocês de novo. E amanhã você volta e confia em mim de novo. Era um exercício de confiança, um exercício de fé cotidiana, um exercício de olhar diariamente para o Senhor, de buscar diariamente ao Senhor a provisão que vem do céu. Deus estava ali ensinando o povo a viver na dependência e a ver cada dia como um novo começo. E ele continua ensinando isso para nós hoje. Toda manhã é um maná fresco. Toda repetição é uma chance de reencontrar Deus no mesmo lugar, de depender do Senhor, de buscar a fidelidade dele, de encontrar ao Senhor. Você precisa do Senhor todos os dias. E o Senhor é fiel para derramar graça sobre a sua vida todos os dias. Graça, perdão, misericórdia, todos os dias. E dentro desse ritmo que se repete, da fidelidade do Senhor, da misericórdia renovada, da nossa confiança buscando ao Senhor todos os dias, nós vamos amadurecendo, nós vamos sendo santificadas. Deus está nos treinando ali. Deus está moldando algo em nós, formando algo em nós. Tenho falado tanto sobre isso nessa série. Tudo está sendo feito debaixo de um propósito para a nossa vida. Talvez a rotina que você vive hoje, dentro da circunstância que você vive hoje, não seja a que você quer para agora. Mas creia que se isso é o que o Senhor deseja para sua vida nesse momento, é exatamente aí que você está sendo moldada e santificada à semelhança de Cristo. E quanto mais você buscar o Senhor, mais você vai aprender a mais estar no centro da vontade dele. A gente passa a ver essas mesmices do dia a dia, né? A mesma mesa, a mesma parede, o mesmo carro, a mesma casa, as mesmas roupas, tudo mesmo. A gente começa a ver o sagrado escondido nessas repetições. A gente começa a encontrar os tesouros que o Senhor tem para nos dar ali. E aí as novidades aparecem. Não novidade externa, mas essa mulher que vai sendo renovada começa de fato a aparecer. E isso é uma riqueza. É disso que o crente tem fome. Fome de santificação. E vamos aí para a nossa parte prática, queridas. A última parte prática aqui da nossa série. Para essa semana, eu quero que você nomeie as suas repetições. O que se repete bastante aí no seu dia? Especialmente aquelas que você talvez reclame mais. Aquelas repetições que você não gosta tanto, sabe? Sobre as quais você tem murmurado. E em vez de você reclamar sobre elas, eu quero que você ore sobre elas. Eu quero que você
Peça para o Espírito Santo transformar essas suas repetições em espaço de santificação e de comunhão com o Espírito Santo, de gratidão na sua vida. Ah, mas todo dia eu tenho que separar a briga dos meus filhos. Ok, nomeia. Essa repetição aqui está me incomodando. Eu vou começar a orar sobre isso. E eu vou pedir para o Senhor transformar essa repetição em um espaço de santificação no meu coração, no meu lar, na vida da minha família. Ai, mas todos os dias eu tenho que cozinhar. Vamos orar sobre isso. Transforma, Senhor, isso aqui num espaço de santificação no meu coração. E tem episódio sobre isso, hein? Eu não fiz episódio sobre briga de irmãos, mas tem episódio sobre alimentar a família. Então lá já tem bastante coisa prática aí para sua santificação. E aí, gente, nomeia as suas repetições. O que se repete aí bastante? Ore sobre isso, para que o Espírito Santo transforme isso no espaço de santificação. Segunda coisa prática, crie pequenas liturgias domésticas. Antes de começar essas repetições, diga pequenas frases para que o Senhor já seja convidado a estar ali. Ele está ali, a gente sabe disso, ele sempre está conosco. Mas para que nossa mente, nosso espírito se torne consciente dessa presença. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Aquilo que eu falei a série toda. Levanta da cama, Senhor, esse dia é teu. Arruma a cama das crianças, Senhor, abençoa esse leito aqui onde os meus filhos vão dormir à noite. Dobra a roupa, Senhor, abençoa o corpinho que vai preencher essa roupinha. Faz a comidinha, sabe? Todos os momentos, faz essas pequenas liturgias que eu digo, são pequenas orações no seu coração. Isso vai transformando essas repetições nesse solo sagrado, sabe? De santificação. Isso transforma o clima da casa porque o seu coração vai sendo alinhado com aquilo que o Senhor deseja. Em terceiro lugar, celebre o ordinário, sabe? Agradeça a Deus, porque você está vivendo aí essa repetição. Quem aí nunca passou pela saída da rotina desagradável? A gente teve um episódio aqui sobre cuidar de filho doente. A gente sai da rotina quando cuida de filho doente, né? É ida para o hospital, né? E não é bom, não. Ou quando tá reformando a casa, né? E que precisa, ou quando quebra alguma coisa, precisa chamar encanador e sai da rotina e não consegue usar a cozinha, enfim. É muito ruim sair da rotina nesses casos. E aí, quando volta para a rotina, não é maravilhoso? A gente fica ansiando por voltar para a rotina, né? Então, agradeça que tá todo mundo bem e tá dentro da rotina. Celebre isso. Olha que maravilha. Ai, que bom, todo mundo foi para a cama no horário hoje. Que legal. Olha que bom, tá todo mundo indo para a escola hoje. Agradeça por isso. A gente só agradece depois que passa por uma grande tsunami, né? Mas tá tudo bem, olha que bom. A gente está conseguindo ir para fazer tudo certinho. Olha, o feijão deu certo. O grão não ficou duro. Olha só que maravilha. Você lembrou de pôr de molho o feijão antes de cozinhar. Que bom, minha irmã. Agradeça por isso. Não precisa esperar uma grande ocasião ou passar por um grande vendaval aí na sua casa. Olha que bênção, tá tudo dando certo nos pequenos detalhes. Ai, mas eu tenho que fazer feijão todo dia. Vai ter que fazer, né? Que bênção! E deu certo o feijãozinho. Pega uma receita lá com aquela irmã que é boa de fogão para aprender a fazer um feijão ainda mais gostoso. E vamos aprender e celebrar o ordinário. Que legal! Ah, não gosto de cozinhar. Tem dinheiro para comprar uma marmita, irmã? Vai lá, compra uma marmita e agradeça a Deus por isso. Vamos ser grata pela circunstância que a gente tem hoje e vamos celebrar o ordinário que está diante de nós. Menos murmuração, mais contentamento. Isso também dá descanso para nossa alma. Lembra do episódio passado? Descanso não é entretenimento, não é constante novidade, mas sim o contentamento por aquilo que temos, agradecendo por essa rotina, por essa repetição.
Coloque essas coisas em prática, querida. Não adianta nada a gente ouvir tudo isso que a gente ouviu nessa série, ficar refletindo sobre essas coisas sem partir para ação, sem partir para obediência, sem colocá-las em prática. Talvez colocar tudo de uma vez em prática não seja viável. Talvez não, certamente. Mas escolha passos de fé que você pode começar a tomar diante do Senhor, áreas da sua vida, aquilo que se aplica a você. O que se aplica a você? Quais são as áreas que precisam de uma tomada de nova atitude com mais urgência? Que você sabe. Você sabe porque o Senhor está falando com você. E faça, tome uma atitude. Obedeça ao chamado do Senhor para sua vida. E veja o Senhor santificar o seu coração. E não há nada que satisfaça mais um coração rendido a Cristo do que a santificação. Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe muito a sua vida, querida irmã. Na semana que vem não vai ter episódio novo aqui no podcast. E para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer nas próximas semanas no Mães pela Graça, você precisa seguir o Instagram, @Mães pela Graça. Não tem podcast nas próximas semanas, mas eu continuo ativa lá no Instagram. Então, continua acompanhando por lá, que a gente continua se falando. Eu vou contando as novidades para você. A gente já está indo para o final do ano agora. Vai ter advento de Natal para criançada lá na TokTok. Então, siga também @família.toktok. E, gente, primeiro ano que teremos um advento impresso, que vai chegar na sua casa. Será também um livro impresso, assinado por mim, gente. 2 livros impressos sendo lançados quase juntos aí. Então, vai ser muito especial esse final de ano. Fiquem por dentro de tudo, seguindo @Mães pela Graça e @família.toktok. Fiquem por dentro e vamos encerrar o ano na presença de Jesus, com as nossas famílias, com muita alegria e celebração. Como sempre, é uma alegria saber quando o episódio toca o seu coração. Então, não deixa de me contar. Deixa aqui uma mensagem, um comentário, me chama lá no Instagram. Eu vou me sentir muito encorajada de conversar com você. Que o Senhor abençoe muito a sua vida, querida. Um grande abraço.